Fala, meus queridos Badawans, beleza? Aqui é o Emerson, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e favorite, porque hoje nós vamos falar de outra franquia que eu amo muito, que é o Matrix. Sim, eu cresci assistindo Matrix. Para quem não sabe, Matrix revolucionou todo o cinema, né? Todos os efeitos especiais. Se hoje nós temos balas em câmeras lentas e tudo mais, e cenas de lutas de arrasar, e efeitos especiais, efeitos visuais, né? De tirar o fôlego, de arrepiar até o cabelo da espinha, é porque Matrix foi lançado e revolucionou o cinema e o modo como se fazia os filmes. Bom, Matrix é uma trilogia, né, com 3 filmes que gerou também alguns games e quadrinhos e tudo mais. No início, Matrix ele foi criado como um quadrinho, tá? Ele seria um quadrinho da Marvel e logo os criadores, os irmãos Wachowski, na verdade, né, apresentaram para a Warner Bros. A proposta do filme. O filme inicial tinha a proposta de que pedia 80 milhões de dólares. A Warner só queria pagar 10 milhões, né, que já é muito dinheiro. Eu queria esses 10 milhões, mas na verdade os irmãos Wachowski convenceram a Warner a pagar os 80 milhões, a ceder os 80 milhões para a produção do primeiro Matrix, né? Depois que eles mostraram as cenas iniciais com a Trinity. Bom, Matrix, cara, ele é muito importante na cultura pop, na cultura nerd, não só por ter revolucionado o cinema, né, e também ter influenciado muitos filmes, muitos games e quadrinhos e muita coisa na cultura pop. Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando Matrix foi lançado, gerou toda uma cultura de sobretudos e das pessoas vestirem preto e usarem óculos escuro e dos filmes trazerem efeitos especiais cada vez mais loucos, e cenas em câmera lenta, e cada filme queria ter um efeito especial que chamasse mais atenção. Então Matrix é muito importante dentro da história do cinema, dentro da história dos games, dentro da história da cultura pop. E esse que vos fala, na verdade, já usou uma roupa preta e sobretudo preto e queria ser o Neo na base do Apulso, né? Mas tudo bem. Bom, e recentemente nós tivemos a notícia que provavelmente vai sair um novo Matrix, tá? Mas ele não será um reboot, nem um remake, nem nada. Esse novo Matrix, ele vai ser uma história paralela, ela que vem complementar a trilogia Matrix original, ou seja, pensem em Star Wars. Star Wars atualmente tem 7 filmes, vindo o 8º por aí, mas foi lançado Rogue One, uma história Star Wars que é excelente. É um filme que vem explicar alguns acontecimentos, né, da franquia Star Wars. É um excelente filme, mas é um filme que vem complementar a história, né? Também teremos aí na franquia Star Wars o filme do jovem Han Solo. Mas Matrix, no caso, então, provavelmente vai ganhar uma espécie de Rogue One, eu diria assim, um filme também que ele vem complementar e de alguma forma ele se liga à trilogia original. Bom, já foi revelado o nome de alguns atores, né? Mas a gente sabe que tá tudo muito no começo ainda, então muita coisa pode mudar. Para quem não sabe, quando foram fazer o Matrix original, muitos nomes foram cotados para ser o Neo, desde Johnny Depp, a Tom Cruise, a Leonardo DiCaprio, ao próprio Will Smith, que não aceitou o papel para viver as loucas aventuras de James West. E cara, pra ser sincero, na minha opinião, tinha que ser o Keanu Reeves, porque o cara é muito da hora, velho. O cara é muito foda e casou perfeitamente com o papel de Neo. Talvez se fosse outro ator não teria feito tanto sucesso e não teria apresentado um Neo tão bom. Até porque o Keanu Reeves ele improvisou muitas coisas em algumas cenas. Um exemplo é a cena de luta, onde ele faz alguns movimentos idênticos ao do Bruce Lee. Ou em uma cena quando o Neo acorda da Matrix, né? E ele vomita. Reza a lenda que aquele vômito realmente foi de verdade, foi do Keanu Reeves. Ele tinha comido algo que não fez muito bem e acabou vomitando.
Bom, com esse anúncio de um provável novo filme da Matrix, nós começamos a criar teorias e pensar em algumas coisas. Afinal, Matrix realmente precisa de um novo filme? Na minha opinião, não. Matrix é um filme muito bom em que ele continua muito atual. Pra falar a verdade, ele é um filme à frente da nossa geração, tá? Ele ainda tem efeitos especiais muito bons. Hoje em dia a gente vê alguns filmes que são cheios de efeitos especiais e não são tão bem produzidos como Matrix. E eu acho que essa proposta de fazer um novo filme do Matrix é só uma forma de ganhar dinheiro, porque o que move Hollywood é dinheiro, né? E as produtoras de filmes esperam ganhar cada vez mais dinheiro, encher o rabo de grana, então eles não se importam se o filme realmente precisa de uma continuação ou não. Então fica aquela dúvida, né? Porque pode ser algo muito bom ou algo muito ruim. A trilogia Matrix original trazia muita ação, né? Muito Kung Fu, muitos efeitos especiais, né? Cenas que pareciam ser tiradas de games e para pirar a cabeça de todo mundo que assistiu, trazia muita filosofia. Então eu acho que a trilogia Matrix ela tem muito conteúdo filosófico que muita gente ainda hoje assiste e não entende tudo que o filme quer dizer, tudo que o filme quer passar. Eu cresci assistindo Matrix, eu cresci assistindo várias e várias vezes Matrix e hoje em dia tem gente que chega pra mim e não entende realmente qual é o sentido do filme Matrix ou não entende a história. Isso é muito triste e muito chocante, o que também nos preocupa porque um novo filme do Matrix ele vai seguir toda essa característica filosófica ou ele vai ser um filme mais pop, vai cair nas graças, né, do público, vão tentar vender um filme mais de ação, mais de aventura. Se fizerem isso, cara, provavelmente vão estragar uma das melhores coisas da cultura pop, que é Matrix. Porque Matrix ele não precisa ser um filme para vender, né? Ele não precisa ser um filme de aventura, um filme de sessão da tarde. Porém, hoje em dia é o que nós temos. Nós vemos que a maioria dos filmes que são lançados, né, adaptações de livros, adaptações de games, eles exageram nesse lado para vender, eles exageram no lado da aventura, né, da ação, do lado mais pop, mais popular, de um personagem mais carismático para vender. Eu acho que o Neo, ele foi um personagem que ele tinha seu carisma, e não que ele seja um personagem feito para vender. Eu acho que Matrix nunca foi um filme, uma franquia realizada, feita, pensada para vender, né? Os irmãos Wachowski nunca pensaram em uma franquia realmente para vender. Eles tinham uma história para contar e fizeram de tudo para contar essa história da forma mais bela possível, da forma mais, eu diria que, sabe, mais louca e insana, que deu muito certo. O Neo, ele é um personagem que todo mundo gosta dele porque ele é foda, cara, não porque ele seja carismático, é porque ele é muito fodão mesmo. O cara, ele desvia de bala, ele para as balas, ele voa, ele luta Kung Fu, ou seja, ele é como um super-herói de um novo mundo, né, de uma ficção científica. E, cara, sinceramente, eu acho que um novo Matrix não caberia, certo? Porém, por outro lado, nós já pensamos nas possibilidades que um novo Matrix pode trazer com os efeitos especiais que nós temos hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje. O próprio Keanu Reeves disse que se quiserem fazer um Matrix 4, ele volta, tá, para o papel. Porém, tem que ser produzido, feito lá, dirigido pelos irmãos Wachowski. Se fosse o Matrix 4 também, eu acho que não casaria a ideia, porque é o seguinte, pra quem assistiu os três Matrix, né, agora vem spoilers, se você não assistiu, se liga aí. No final do Matrix 3 dá pra entender o que? O Neo, ele entrou em um acordo com as máquinas e ele morreu. Ele, tipo, entrou em um acordo, vocês deixam Zion, que é a cidade lá dos rebeldes, dos humanos, né, que acordaram da Matrix. Você deixa a cidade em paz, os humanos não incomodam vocês, vocês não incomodam os humanos. Vamos ficar em paz e, tipo, eu vou com vocês, meu corpo vai com vocês, tá? Eu vou morrer. O Neo, ele, tipo, se deletou da Matrix no final de Matrix 3. Então ele morreu. Ele poderia voltar? Talvez, né? Na história de Matrix, já existiram 5 escolhidos antes do Neo, né? Do Neo vivido pelo Keanu Reeves.
E, cara, sempre os escolhidos, existe um programa dentro da Matrix que é o arquiteto, que foi o cara que criou tudo, né? E o arquiteto sempre dava duas escolhas para os escolhidos, né? A escolha de deixar Zion, que é a cidade rebelde, ser destruída, juntar um grupo de sobreviventes para começar uma nova cidade, uma nova Zion, né? Ou ele ir até a fonte de tudo, até a fonte das máquinas e tal. E todos os 5 escolhidos escolheram deixar Zion ser destruída, menos Neo. Neo foi lá no núcleo da parada, né, resolver toda a treta e acabou no que deu, que o Neo teve que se sacrificar para salvar Zion, para salvar todo mundo. Então esse novo filme da Matrix ele pode apresentar, né, um novo Neo, tá? Ele pode apresentar um novo escolhido, coisa que eu não gostaria de ver, eu acho, pelo fato de ter esse medo de transformar em Matrix em uma coisa mais popular, tá? Ele pode trazer... muita gente está falando de uma teoria que poderia ser a juventude trazer o jovem Morpheus. Eu também não acho que seria legal o Morpheus, eu acho que ele é um personagem muito bem estabelecido, por mais que ele seja um personagem misterioso e as pessoas não saibam muito da vida dele, mas eu acho que Matrix tem esse encanto, né, de você não conhecer muito bem os personagens. O personagem que a gente mais conhece é o próprio Neo, porque a gente vê que ele tinha uma vida dentro da Matrix. Os outros personagens a gente só conhece essa face fora da Matrix, tá? Mas eu acho que pode vir coisas boas, tá? Também ele pode gerar muito produto do Matrix, né? Esse filme novo, porque o que acontece? Nós tivemos alguns games que são muito criticados, né? Pela crítica especializada. Eu acho que é tudo mimimi. Eu joguei os jogos do Matrix, eu gostei bastante, tá? Do Enter the Matrix e do Path of Neo, principalmente do Path of Neo por jogar com o Neo. Eu até gostaria de uma remasterização para a nova geração do Path of Neo, do Matrix Path of Neo, eu acho que seria bem legal, ou um novo game do Matrix. Porém, o que acontece? Se vier um novo game do Matrix, provavelmente nós jogaremos com os novos personagens ou com personagens criados apenas para o game. Eu queria jogar com o Neo, cara, eu queria jogar com o Keanu Reeves assim como no Path of Neo. Eu queria viver a história do filme jogando um jogo do Matrix na nova geração, coisa que eu acho bem difícil de acontecer, mas um novo filme nos dá esperança. Na verdade, eu acho que Matrix ele não deveria continuar nos filmes, ele não deveria ter, né, esses filmes paralelos à história principal. Se querem continuar Matrix, eu acho que eles deveriam continuar nos quadrinhos, eles poderiam continuar nos games, ou trazer toda a galera que produziu os primeiros filmes, trazer os irmãos Wachowski e o Keanu Reeves e fazer aí um Matrix 4, sei lá, explicar de alguma forma que o Neo sobreviveu. Porém, a história mais plausível para um novo Matrix é que as máquinas não respeitaram, no caso, o acordo, né, a aliança lá que o Neo propôs. Então, porque se o Neo morreu, depois que o Neo morreu, as máquinas podem fazer o que quiser e tocar o terror e, cara, é isso. Bom, vamos esperar pra ver, né? Tá saindo muita notícia, muita teoria, tá? Eu só espero que venham novos games do Matrix, né? Que venha um game, pelo amor de Deus, um game que eu jogue com o Neo, com o Keanu Reeves. Por favor, tragam o Path of Neo. O PlayStation 4 aí tá lançando alguns games do PlayStation 2, né? Tá disponibilizando alguns games do PlayStation 2. Tem muita coisa boa do PlayStation 2 que deveria ser disponibilizado para quem não jogou. Black, Justiceiro, Shadow of Colossus. E cara, eu queria muito que fosse disponibilizado os jogos do Matrix. Como eu disse, eles são criticados, muita gente critica, muita gente fala mal, criticaram gráficos, jogabilidade, história. Mas pra quem é fã, sempre espera jogar um jogo, né, daquela franquia que a gente ama, mesmo que não seja tão bom. Porém, eu como gamer, como nerd, como fã de Matrix, como um cara que cresceu assistindo Matrix, como cara que usou sobretudo lá pra imitar o Neo, eu queria muito um game do Matrix novo, recente, com os personagens clássicos, o Morpheus, a Trinity, o Neo, o Agente Smith.
E eu queria muito que fosse disponibilizados os games do PlayStation 2 no PlayStation 4 pra jogar e matar aquela saudade, né? Bater uma nostalgia. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, vamos esperar pra ver. Mas, cara, por favor, né? Seria bem da hora jogar um jogo do Matrix atualmente. Bom, e também eu queria ver uma linha de brinquedos, né, de bonequinhos de action figures para colecionar mesmo. Eu queria ter muito, queria comprar uma action figure do Neo, tá? Para colocar aqui na minha prateleira, seria bem legal, bem da hora. Seria muito louco, velho. Bom, galera, é isso. Qualquer notícia nova, qualquer teoria nova eu trago pra vocês, e qualquer teoria minha que eu criar nova também, fora essas que eu já passei pra vocês, eu trago para o canal. Caso seja novo, caso não seja inscrito, inscreva-se por favor, pois ajuda muito o canal. Eu preciso muito da inscrição de vocês, do like de vocês, tá? Se vai entrar no canal e assistir o vídeo, não dá dislike não, cara, dá like. Não custa nada, mano. Só está ajudando o canal a crescer e melhorar também, né? Com o like você mostra que você está apoiando o canal, né? Que você gostou. E se você apoiar o canal e gostar, se inscreve aí, mano, por favor. Custa nada, vai. É rapidinho. Bom, é isso. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, né? Vida longa e próspera, que a força esteja com vocês. Valeu, falou, até a próxima e tchau.